Meu nome é Cleidson Morim, sou técnico em segurança do trabalho e fui contratado pela MCA Auditoria e Gerenciamento para apresentar a vocês o treinamento a seguir, com o objetivo de capacitá-los para o início dos trabalhos. Vamos lá, vamos começar. O objetivo desse treinamento é orientar os colaboradores da Fundação Renova e dos fornecedores de serviço de como proceder em situações que coloquem sua integridade física e psicológica em risco, tais como ameaças, agressões, discriminação, calúnia e difamação, injúria, sequestro, cárcere privado e manifestação ou ocupação. Então vamos lá. Possíveis situações de risco à integridade física e psicológica do colaborador. Vamos lá. O Código Penal brasileiro tipifica o crime de ameaça em seu artigo 147, que tem como a seguinte redação: ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Né? Então, a gente tem o artigo 147 aí, tem descrever o que é ameaça, o que é ameaçar alguém, e a gente já tem as devidas proteções para esse tipo de situação. Vamos lá, formas de ameaça. A gente tem as formas, primeiramente, as diretas, né? Que é a não presencial, que pode ser feita via chamada telefônica, e-mail, WhatsApp, Facebook e outras redes sociais. Outros meios digitais, cartas ou outras formas de mensagem, inclusive via terceiros. Né? Essa não presencial é alguém realmente que vai lá na sua rede social ou, né, de outra forma não presencial e começa a te constranger, a te ameaçar e causar algum mal se você não cumprir determinada coisa. Quando a gente está falando de um cenário que é um cenário tão complexo como os últimos anos da mineração, a gente vê realmente diversas pessoas que buscam, pessoas que trabalham direto e indiretamente para empresas de mineração, formas de obter informações ou mesmo de propagar algum tipo de ódio. E elas usam ferramentas de tecnologia para causar aí alguns resultados que elas pretendem, né? Então, cuidado com as redes sociais é muito importante para isso, né? O cuidado na hora inclusive de divulgar coisas, de propagar algumas coisas via redes sociais é muito importante para que vocês não também evitem participar de situações como essas, né? Recebendo esse tipo de coisa. A gente tem aí presencial, que é o autor utiliza de expressões de intimidação como: estou perdendo a paciência com você, se você não resolver o meu problema, vai ter que mudar de cidade. Então a gente tem ameaças que são diretas e presenciais, né? Então a gente tem mesmo profissional, e isso a gente está falando, pode ser tanto externamente como internamente mesmo. Seja um superior imediato, né? Seja alguém de uma outra área, que está te ameaçando porque você não está cumprindo uma determinada tarefa da forma como ele quer, como ele deseja, ou você não está facilitando a vida dele com relação a alguma coisa que ele quer que seja feita de forma menos correta, né? Então, esse é o tipo de ameaça presencial. Vamos lá. Também temos as formas indiretas, né? A indireta não presencial são chamadas telefônicas em diferentes horários, em silêncio, com sons estranhos ou músicas, envio de fotografias pessoais em ambientes diversos, mensagens codificadas ou com voz distorcida, e envio de objetos estranhos como presentes. Nesse caso, o autor não se identifica ou comunica, objetivando gerar a sensação de medo, apreensão, insegurança ao colaborador da Fundação Renova ou fornecedor de serviço. Então, essa estratégia aqui, ela causa um medo muito grande, porque a não identificação da pessoa gera uma sensação de quê? De que quem eu vou denunciar? Como eu vou denunciar se eu não conseguir comprovar quem é ou de onde veio? Né? Então, é uma forma muito pesada de se perseguir alguém, né? Então, são ameaças muito complexas e elas são indiretas, né?
Imagine você trabalhando, você vê fotos que você não sabe quem tirou de pessoas que estão acompanhando você de perto, seja trabalhando, seja chegando no trabalho, saindo do trabalho. Então, complexo isso também. Presencial. Normalmente o autor da ameaça utiliza formas veladas, tais como não sabe do que sou capaz, sou perigoso, vou voltar. Então, essas formas também são complicadas. Pense em vocês em lideranças ou em pessoas que dizem você não vai me obedecer? Você não sabe do que eu sou capaz. Você sabe de onde eu venho? Você sabe quem eu conheço? Né? Você não vai fazer isso. Então, você sabe do que eu sou capaz se você não fizer o que eu estou te pedindo? E são ameaças indiretas, só que presencialmente. Né? São indiretas porque ela não te obriga diretamente a algo, mas te demonstra que se você não fizer do jeito que eu quero, ou me dar o que eu quero, eu posso te punir, eu posso te gerar algum mal. Né? Então, é uma forma de ameaça também muito perigosa, muito agressiva, né? Muito complicada. A gente tem tipos de ameaça, né? As ameaças ao patrimônio podem compreender crimes como de dano previsto pelo Código Brasileiro e se caracteriza por destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Quando a gente fala de ameaça, se você não fizer, eu vou destruir seu veículo. Se você não sair daqui, eu vou destruir seu celular ou N outras coisas. São formas de ameaça também. Dano é qualificado se o crime for cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, ou com emprego de substância inflamável ou explosiva. Então pensem vocês aí, a pessoa ameaça destruir seu veículo e usa alguma coisa, né, para ainda deixar a situação ainda mais complicada, né, mais agravante, mais agressiva do que já é. Né? Então, muito perigoso, né? Situações dessas são complexas e necessitam de ações muito diretas. Já a invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola se caracteriza por sabotagem quando invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal de trabalho, ou com o mesmo fim danificar o estabelecimento ou coisas nele existentes ou nelas dispor. Então, pensando nesse cenário hoje que a gente vê de protestos, de N situações, o que muitas vezes pode acontecer é que determinados grupos invadam locais específicos a fim realmente de impedir o trabalho e ainda ameaçando os profissionais caso eles continuem a executar as tarefas deles normalmente. A gente vê muitos casos desses quando ocorrem greves de alguns determinados segmentos da economia. Então, quase que se obriga, em alguns casos, né, não vamos generalizar, em alguns casos obriga que todos os profissionais daquele segmento parem. Aqueles que não quiserem, que não aderirem, são ameaçados de destruição, seja patrimonial ou mesmo de agressão física, que caso eles eles continuem a trabalhar normalmente, eles sofrerão consequências. Né? Então, também invadir um estabelecimento e impedir o funcionamento também é uma forma de ameaça. Né? Aí as dicas que a gente tem para casos de ameaça. Primeiro, conheça bem seu local de trabalho e a região. É importante que você conheça, porque caso você esteja passando por um caso de ameaça ou perceba a iminência desse estado de ameaça, conhecer seu local para sair para um local seguro, né?
para saber como lidar com essa situação é importantíssimo, né? Não deixe materiais expostos que possam servir como armas, né? No trabalho no escritório, utilize estilete. Não deixe estilete à mostra. Imagina um caso de invasão, né, de um grupo revoltoso, seja com a Fundação Renova ou com todos os recentes casos que a gente teve, queira ali impedir alguma coisa, você se opõe de alguma maneira, mesmo que sem violência nem nada, alguém pode utilizar essa arma para também te coagir, até para te machucar. Então, importante, né? Deixe ferramentas, tudo que possa ser usado como arma em um local seguro, fora de vista, sempre que possível. Atente-se para as condições do ambiente, locais de entradas e saídas e aglomeração de pessoas. Então, né, gente, ainda mais num cenário que nem esse de 2020, onde aglomerações são recomendado que sejam evitadas, você vê grande aglomeração de pessoas vindo em sua direção, próximo a você, fique atento, fique esperto, né? Isso pode ser algo que pode resultar em alguma coisa mais séria, né? E pode gerar algum tipo de perigo para você. Sempre fique atento a essas situações. E, principalmente, vendo essas situações, locais de entrada e saída, formas que você pode já sair dessa situação de forma mais rápida, né, sem sofrer nenhum risco. Deixe o veículo estacionado em local seguro em condições de saída em caso de emergência. O que a gente sempre recomenda, a gente fala disso no curso também de condução de veículos rodoviários, que sempre estacione veículos no estacionamento do local onde você trabalha, sempre de ré, para que, caso seja necessário que você precise sair com urgência, seja de fuga, de alguma coisa, esse veículo já está virado para a saída, posicionar de forma que você consiga sair com maior velocidade, né, sem colocar ninguém em risco e com condições sem precisar fazer tantas manobras para conseguir sair, né. Em situações nas quais o atendido, né, ou a pessoa que esteja ali com você se altere, tente dialogar, né? Se você entrar na onda da agressividade, da ameaça, você pode piorar a situação. Então, tentar lidar com essa situação conversando, negociando situações é muito importante, né? Não sendo possível, alerte sua equipe de forma cortês e encerre, né, o atendimento, encerre a conversa. Então, aconteceu a situação, avise outras pessoas para que elas possam te auxiliar. Se for necessário, chame segurança, se for possível, né? Contacte alguém que possa te auxiliar nesse momento para que possa te ajudar aí a se proteger. Se a situação sair da normalidade, acione seu superior, a equipe de segurança institucional e, se necessário, a polícia militar. Então é importante, porque às vezes a ameaça ela não é com você, é com alguém que está próximo. Talvez você tenha condições de acionar alguém, né, a segurança seja institucional ou polícia, para auxiliar aí a todos, né, para que seja possível protegê-los de qualquer coisa mais gravosa. Vamos falar um pouco agora sobre lesão corporal. Lesão corporal é um crime de lesão que está previsto no Código Penal pelo artigo 129 e se caracteriza como o resultado da ação de uma pessoa contra outra e que, de alguma maneira, prejudica a integridade corporal ou saúde da vítima. Isso pode ocorrer por meio de uma agressão que gera alterações físicas temporárias permanentes, né, e até mesmo que levem à morte. Então, lesão corporal, alguém que intencionalmente quer machucar alguém, que quer causar algum mal a outra pessoa. Seja essa intenção clara, né, evidente, ou mesmo resultado de uma discussão, de alguma coisa que todos em estados alterados, né, uma delas parte para a outra a fim de machucá-la, mesmo que de forma impulsiva, né? Ou mesmo pode ser premeditada. Né? Alguém já pode premeditar de alguma forma te agredir, né? Por qualquer situação que seja alheia a você ou não. Vamos lá. Essas lesões podem ser fraturas, cortes, escoriações, hematomas, né? Por exemplo. Além disso, atos psicológicos, ameaças ou chantagem
que geram desequilíbrio funcional da vítima, como vômitos, desmaios ou choque nervoso, também são classificados como lesão corporal. Então, se alguém estiver te agredindo verbalmente, né, psicologicamente, te constrangindo a tal modo que você desmaie, tem alterações físicas por conta desse estresse psicológico tão intenso, isso também pode ser considerado lesão corporal também. Então não é somente a agressão ali física mesmo, de chegar e machucar alguém. Então é importante que a gente também defina isso para entender que a lesão corporal é bem complexa mesmo. Toda e qualquer ocorrência que gere tipo de lesão deverá ser comunicada ao seu superior imediatamente. Caberá a ele comunicar o fato à segurança institucional, que acionará as demais áreas de apoio. Então aqui a gente já vê, né, gente? A gente tem que qualquer situação que gere lesão, seja direta ou indireta, né, seja ela física ou psicológica, deve ser comunicada ao seu superior imediato. Na ausência dele, seja ao gestor dessa atividade, ao gestor da empresa, do cliente, deve ser comunicado para que demais áreas sejam acionadas. Saúde, segurança, jurídico, direitos humanos e gestão de pessoas. A polícia militar também tem que ser acionada, primeiro, para fazer o registro dos fatos ocorridos, né? Porque essa lesão ela pode gerar algum tipo de sanção para a pessoa que a cometeu, né? Seja uma sanção mesmo, isso é uma infração, no mínimo penal, né? E pode ter outros fatores envolvidos aí, né? E que possa ser feito exame de corpo de delito, para ver se realmente, para confirmar a agressão, né? E em caso de ferimentos, né? Ambos têm direito a atendimento médico imediato, seja quem agrediu, seja por agredido também, né? Por mais que exista que tá meio assim, né? Por que o cara que fez também tem direito a alguma coisa, mas realmente a gente não tem ideia dos fatos, então ambos devem ser atendidos até que demais providências sejam tomadas, né? Vamos falar agora de calúnia, difamação e injúria, né? Vamos lá. Calúnia. O crime de calúnia está previsto no Código Penal Brasileiro, artigo 138, e se caracteriza por imputar falsamente a alguém cometimento de fato definido como crime. Uma pessoa atribui a colaborador da fundação que ele assassinou alguém quando isso não ocorreu. Então, caluniar alguém é falar que alguém fez algo, cometeu, seja algum crime, algum comportamento, sem que isso não tenha ocorrido, ou sem que a pessoa não tenha condições de provar que isso aconteceu, né? Calúnia é uma coisa que acontece comumente, né, na nossa vida pessoal, e a gente vê muitas vezes isso, por exemplo, políticos fazendo isso, né, principalmente agora, período eleitoral, sempre a gente tem essas coisas, né? Caluniar alguém é um crime, né, previsto, punível, né, pelo Código Penal Brasileiro. Então, caluniar alguém é imputar a alguém qualquer coisa que realmente ele não tenha feito ou que ele não tem condições de provar que essa pessoa fez. Difamação e injúria. Os crimes de difamação e injúria estão previstos pelo Código Penal pelo artigo 139 e 140 e se caracterizam por imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação. Uma pessoa ofender a colaboradora da Fundação Renova com a expressão de, a gente pode usar aí, vagabunda, cachorra, ou ao homem, corno, né? Outras palavras desse cunho. Então, é ofender a reputação ou a honra de alguém, né? Dando a ela uma característica que socialmente é entendido como negativo, né? Isso é difamação, isso é injúria, né? Isso é quando você coloca alguém algum adjetivo negativo, né? Você está difamando essa pessoa, né? Você está demonstrando para ela e para outras pessoas
que ela é entendida como inferior às outras por conta de ou de um comportamento que ela tem ou que você diz que ela tem, né? Você afirma que ela tem. Isso é difamar e injuriar alguém, né? Então, isso é um crime também, existem consequências penais para isso, né? Então, é importante esse entendimento de que difamação é perigoso. Para a gente entender melhor, gente, calúnia é quando você acusa publicamente alguém de algo que não fez, porque você não tem condições de provar que fez, né? Como dito, foi crime e a pena é de 6 meses a 2 anos de prisão, né? Além de talvez ser penalizado com pagamento de multa, né? Já a difamação, o objetivo dela, né, é disseminar informações inverídicas, né? É o que a gente falou ali, falar que a pessoa tem algum comportamento que é desonroso à honra dela, né? A gente viu vagabunda, cachorra, corno, preguiçoso, né? São coisas que desonrem a honra dessa pessoa. Isso também, a sanção, como a gente vinha falando, prisão de 3 meses a 1 ano para quem cometeu. Já a injúria, ela é uma ofensa, ela é uma difamação, só que ela tem um cunho mais objetivo. Você chamar alguém de corno, você fere a honra dessa pessoa. Agora, quando você injuria alguém, você fala que você é mais objetivo em transformar essa pessoa em inferior. Que é o quê? É você chamar alguém de ladrão. Esse fulano aqui, essa pessoa, ele é ladrão. Ele é um ladrão. Então, não lido com essa pessoa aqui é desonesta, ela é ladrão. Então, isso é injúria, é objetivo, né? Você fere a honra da pessoa, só que de forma mais objetiva, mais depreciativa. Tanto é que aí existe a diferença. Ambos são muito parecidos. A difamação de 3 meses a 1 ano. Já a injúria, ela tem a detenção de 1 a 6 meses. Todos esses 3 tipos podem ser convertidos em multa, né? Como são crimes de pequeno porte, talvez a pessoa não vá presa, mas ela tem que pagar uma multa por isso, né? Vamos lá. Passando por esse tipo de situações, como agir? Primeiro, manter-se calmo, né? Não alterar o tom de voz é importantíssimo, né? E não revidar as ofensas. Realmente é muito difícil. Às vezes, o grande problema da calúnia, difamação e injúria é que muitas vezes elas ferem a valores que nós temos, né? Elas ferem a coisas que nós temos de mais importante, como honestidade, né? Como retidão, né? Então, quando isso é ofendido, a gente tende a sair nesse local de calma e alterar e ir para uma zona de raiva, onde a gente pode retribuir isso verbalmente ou mesmo fisicamente. Mas é importante que a gente não faça isso, porque como nós estamos no ambiente de trabalho, tudo isso reflete na nossa carreira profissional. Isso é importante que vocês entendam. Então, significa que, em caso, obviamente, de legítima defesa, que alguém decidiu agredi-los fisicamente, isso não impede que vocês, para se defender, retribuam também de forma violenta. Mas somente nesses casos. Porque senão, se vocês devolvem a agressão com mais agressão, isso faz com que talvez vocês percam o direito de vocês, né? Vocês percam aí a legitimidade de reivindicar qualquer coisa, né? Tentar agir atentamente, ouvir atentamente, né? Nem agir, perdão. Tentar ouvir atentamente o autor para identificar as causas, né? Ouvi-lo é importante, deixá-lo falar é importante, entender porquê dessas ações. Talvez você consiga controlar e contornar a situação diante disso, né? Procure acalmá-lo para retomar o diálogo. Eu sei que isso é muito difícil, porque você tem que controlar a sua, o seu sentimento ali. Você tentar acalmar outra pessoa ainda é mais complicado, mas é importante, porque a gente não tem, nesse momento, possivelmente não sabe o que está realmente acontecendo, o porquê dessa reação. Então é importante ter o controle disso.
né? É importante, é legal a gente conseguir contornar essa situação pela nossa própria segurança. Não sendo possível, informe o agressor que você buscará auxílio para a resolução do seu caso. Então, se realmente não for possível lidar com isso diretamente, então é buscar outras alternativas. Se tiver alguém perto, peça auxílio para te ajudar até se proteger e para servir como testemunha. Tudo nessa vida a gente só consegue se a gente consegue ser protegido se a gente conseguir provar que aconteceu. Então é importante, se você conseguir gravar, se você tiver formas de pessoas que possam testemunhar, que participaram também dessa situação, também é importante. Né? Ter evidências apresentáveis do que o fato ocorreu é segurança para vocês também. Então, busquem isso, busquem se resguardar. Se algo foi indireto, né, se foi via redes sociais ou qualquer coisa, printar a tela mesmo, né, gravar a ligação mesmo, se for possível. Tem vários aplicativos hoje que gravam, fazem gravações automáticas dessas ligações. Então é importante que vocês tenham consciência e consigam gerar material suficiente para vocês se protegerem e havendo um risco aí, maior de agressividade mesmo, de lesão física, lesão corporal, que vocês acionem pessoas e a segurança para que vocês possam se proteger de qualquer situação que ocorra. Vamos lá. Importante, comunicar imediatamente o fato ao seu superior, né? Deverá atuar na tentativa de cessar as ofensas. A segurança institucional deverá ser acionada para as orientações complementares e, se necessário, também acionará o apoio interno e externo. Então, ela pode também chamar a Polícia Militar para auxiliar ali. O registro do fato deverá ser realizado junto à segurança institucional e demais canais disponibilizados pela Fundação Renova. Gente, casos de injúria, de calúnia, difamação, existem canais da Fundação Renova que vocês podem realizar essa denúncia. Em alguns casos, vocês podem realizar anonimamente, porque às vezes é alguma pessoa próxima, você tem medo de que isso possa te gerar algum resultado negativo para a carreira de vocês. Então, sendo que possível, é importante se identificar, né, se você se sentir seguro nisso, senão você busca de maneira anônima, né, para acessar isso para você e para outras pessoas também. E recomendando o registro do boletim de ocorrência. Então é importante, para isso ter uma validade legal, porque a gente fala aí de sanções penais, a pessoa ser presa, ter que pagar uma multa, né, uma indenização por tudo, é importante o registro do boletim de ocorrência. Por isso que eu estou falando de vocês de gerar provas, vocês conseguirem provar que essas coisas realmente aconteceram, faticamente, no campo das provas. Então, é importante que vocês consigam gerar isso, porque vocês possam apresentar, vocês podem recorrer posteriormente indenização por injúria e difamação, né? É um ressarcimento por todo o mal que foi gerado para vocês, só que isso vocês precisam provar. Não pode ficar só no campo da argumentação. Você ter provas fáticas disso, né, apresentáveis, é importante para vocês consigam coisas mais efetivas. Né? Vamos lá. Agora, sequestro ou cárcere privado. Sequestro ou cárcere privado são, né, os crimes de sequestro e cárcere privado são previstos no Código Penal Brasileiro, no artigo 148, e se caracterizam por privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado. Um exemplo, um colaborador da fundação vai entrevistar um atingido e ele não deixa ele ir embora. Isso realmente pode acontecer, gente. O profissional vai lá para pegar algum relato, né, sobre alguém que foi atingido pelo desastre de Mariana, e essa pessoa não retorna. Ela é mantida em cárcere privado porque esse atingido entende que ele não está conseguindo as respostas que ele precisa, né, ele não está sendo amparado como ele acredita que deve, então ele vai se vingar de alguma maneira daquela pessoa, ou mantê-la em cárcere privado pode gerar para ele a possibilidade de negociar coisas que ele não está conseguindo pelas formas tradicionais.
né, pelos meios legais. Sequestro e cárcere privado, gente, é uma coisa muito séria, muito complicada. A gente até tenta usar o máximo de empatia possível para entender quem está cometendo esse ato nessas circunstâncias, né? No caso da tragédia de Mariana, mas cercear alguém a liberdade é um crime gravíssimo. As consequências são muito, depois eu vou mostrar para vocês, as consequências são muito graves, são muito danosas para quem cometeu também, e para quem passa por isso também são traumas que podem acompanhar essa pessoa pelo resto da vida, né? Então, ter cuidado ao lidar com essa situação pode significar muitas vezes a permanência dessa pessoa sequestrada viva, né? Então, saber lidar numa situação tão crítica é importante para a segurança de vocês mesmo. Tem se percebido, é isso mesmo, tem de ser percebido no momento da abordagem, e este é o melhor momento para resistir, dependendo de onde você estiver. Se for o caso e houver pessoas ao redor, essa é a melhor hora para você chamar a atenção dos outros e talvez conseguir ajuda. Então, se você percebe que alguém está tentando te coagir, está tentando te retirar de um local para outro, te convidar espontaneamente a ir para um outro local, evite, né? Evite, principalmente se tiver pessoas perto, chame a atenção de alguém. Olha, assim, aquela mentira, não, tem alguém me esperando no carro, né? Tem uma pessoa que me esperando sei lá, na esquina, tem uma pessoa me esperando no ponto de apoio. Então, demonstrar para essa pessoa que você não está sozinho é importantíssimo, é indispensável, né? É importantíssimo para que você se mantenha seguro. Tendo pessoas perto, mesmo que não sejam conhecidas, tente acioná-las, né? Porque isso pode intimidar e você pode pedir auxílio dessa pessoa também, né? Eu já vi casos de pessoas ameaçando terceiros, que o fato dessa pessoa demonstrar conhecer uma outra pessoa aleatória naquele ambiente significou ela não ser ameaçada. Então pense que alguém está coagindo essa pessoa. Imagine que você está dentro de um metrô. Você tem duas pessoas. Um homem tenta coagir uma mulher dentro do metrô de diversas formas. Essa pessoa coagida, ela vê um terceiro ali próximo e começa a conversar com essa pessoa aleatoriamente, chama ela como se ela fosse amiga mesmo, né? Como se ela fosse próxima, se ela fosse muito próxima. Esse ato de incluir essa terceira pessoa coage essa primeira de não fazer nada, para que ela não faça nada e se afaste ali, né? Então, é uma técnica que é muito bacana. Pode ter efeitos consideráveis dentro dessa situação. Infelizmente, não são todas as situações que você vai ter essa sorte, né? Mas a gente vai falar aqui logo a seguir. Não sendo possível, tente colaborar com a situação, atendendo às ordens e exigências. Né, gente? Contrariar é sempre pior. Pode ser uma reação ainda mais agressiva, pode resultar em algo muito mais grave. Os primeiros minutos de um sequestro ou cárcere privado são os mais tensos e perigosos. Então, são os momentos que quem está fazendo está mais tenso, que corre o risco de impulsivamente te agredir, ou se isso for feito com arma de fogo, né, disparar essa arma até acidentalmente como uma medida de susto, né, diante da situação. Então, manter a calma, né, e atender tudo que é pedido no início é muito importante. Quanto mais rápido você recuperar a compostura, melhor será. Então é importante que você demonstre a calma que a pessoa que está te sequestrando, que ela não tem diante dessa situação. Então, manter o controle de você mesmo é fundamental para a sua sobrevivência, para a sua integridade. Importante ser observador, né, guardar o máximo de informações possíveis, tais como quantas pessoas são, se estão armados, idade aproximada, fisionomia, sotaque, se estão devidamente preparados e qual o estado emocional dessas pessoas. Essas informações podem contribuir para a identificação dos autores, né?
Então, se você vê que são pessoas que estão preparadas, né, que têm tanto estruturalmente como emocionalmente, têm um controle da situação, tem um armamento que é um armamento diferente, não é um armamento, né, comumente usado, você vai perceber que são pessoas que de repente, estão preparando, fizeram algo muito previamente, não são pessoas amadoras dentro desse procedimento. Né? Ao mesmo tempo, podem ser pessoas que estão com armamento que não conseguem nem utilizar corretamente, né? Não conseguem manejar, estão muito nervosos, né? Então, isso demonstra que são pessoas que estão fazendo aquilo, às vezes, sem muito planejamento e sem ser muito premeditado. Quanto ao ambiente que está sendo levado, observe com atenção o sentido de direção. Se existe movimento de veículos ou pessoas, se esta área é urbana ou rural, entre outras percepções que podem contribuir para a descrição do local. Então, perceber a direção é importante. Qualquer local que você consiga visualizar, né, em qualquer ambiente externo, é bom que você guarde isso na memória, isso pode ser útil. E não revide as ameaças e não tente fugir. Isso é importante, né? Não tentar fugir é importante, porque principalmente se estiverem armados ou se forem mais pessoas, isso pode gerar em agressões ou mesmo um disparo de arma de fogo contra você tentando fugir. Tente estabelecer uma ligação com o sequestrador sem forçá-la. Aos poucos, peça pequenos favores. Né? Então, você tentar fazer uma conexão com essa pessoa que está se sequestrando é importantíssimo para a sua segurança. Tentar lhe demonstrar para ela que você está colaborando é importante para você criar esses vínculos, né? Fique atento aos movimentos e conversa. Então, há mais de uma pessoa, observe, ouça as conversas, tente entender ali o que está acontecendo. Essas informações podem ser importantes. Havendo uma tentativa de resgate por parte de forças de segurança, tente se proteger, evitando ser atingido ou ferido. E se você percebe que há alguém tentando te resgatar, sempre procure um local seguro. Tente sempre se abaixar. Se o local está sendo invadido, a primeira coisa que você deve fazer é se abaixa. Pode haver troca de tiros, né? E sair do campo ali de trajeto de um projétil, né? De uma arma de fogo, é importantíssimo para a sobrevivência. Se você puder se colocar atrás de qualquer móvel ou estrutura forte o suficiente que pode ali impedir, né, que um projeto te atinja, também seria importante, desde que você não precise se deslocar durante a distância muito grande. Você pode ser confundido, né, como um dos sequestradores e ser atingido também pela força policial. Siga atentamente todas as instruções durante a negociação do resgate. Né? Se houver ali a negociação, qualquer coisa, é importante que você siga tudo corretamente. Não tente dar uma de herói, fazer alguma loucura. Né? É importante que você siga tudo corretamente, porque você vai ser a principal, vai sofrer as principais consequências caso não siga isso corretamente. Aceite o acompanhamento pós-evento e colabore com as autoridades para o desfecho do caso. Então, assim, é uma situação muito complicada, muito traumática, né? Então, situações de sequestro geram consequências para a vida toda. Então, acompanhamento psicológico é indispensável, né? Vão ter situações, vão ter bloqueios que você pode ter eventualmente diante de tudo, né? Se essas pessoas não forem identificadas, é importante que você colabore. Por isso que a gente pede, que a gente pediu nos outros slides, nesse, para que você colha o máximo de informações possíveis sobre as pessoas, sobre os agentes que os sequestraram, né? Que os colocaram, o colocou em cárcere privado. Por quê? Isso é imprescindível para que sejam identificados quem são os agressores, quem são os sequestradores, né? Identificados para entender motivação e realmente puni-los por algo que foi feito, né? Impedir que eles façam isso com outras pessoas até. Então, colher o máximo de informações, ficar calmo diante da situação. Eu sei que, obviamente, é muito difícil, mas tentar manter a calma, se apegar a algo que
te traga essa tranquilidade para lidar com isso de forma mais positiva, é importante. E, posteriormente, um acompanhamento para que você consiga, auxiliado por psicólogos e por especialistas, você consiga relatar com mais precisão tudo o que aconteceu, né? Lidar da melhor forma possível com tudo e auxiliar nas investigações ou nas motivações dessas pessoas diante dessa situação. É óbvio, gente, situações de ameaça, situações de sequestro, só para vocês entenderem, o crime de cárcere, sequestro e cárcere privado pode chegar de 3 até 5 anos de detenção para quem comete. Se for com arma de fogo, com uma série de outras situações, ele pode se tornar ainda mais grave. Então, quem o comete tem objetivos, são objetivos bem propositais. Mas então, passar por essas situações de ameaça, lesão corporal, né, sequestro, né, cárcere privado em geral, são situações muito complicadas que podem gerar transtornos, podem gerar consequências psicológicas, né? Por isso é importante os devidos cuidados, né? Tanto como para prevenção, como para que seja lidado com isso, né? Para que se lide com isso da melhor forma possível, seja gerando provas, tentando contornar, seja denunciando sempre que ocorra, né? Seja coletando informações para auxílio de investigações posteriores, né? Então é importante que vocês tenham ciência e se comportem de forma segura dentro de um ambiente de trabalho ou através desse, para que vocês estejam preparados para que quando esses cenários aconteçam, vocês saibam se proteger e se cuidar corretamente diante desses cenários, né? Se vocês estão sendo ameaçados, vocês têm que, se forem direto, guardar essas informações e realizar denúncias à Fundação Renova ou aos órgãos da Polícia Militar, entre outros. Se essa ameaça ela é presencial, ela é direta ou indireta, você tem que, também, se possível, gerar provas ou fazer com que testemunhem esses atos e realizar essas denúncias, sejam elas identificadas ou mesmo não sendo possível fazê-las anonimamente para que proteja vocês e outras pessoas que estejam passando por isso também. No caso de sequestro, sempre que possível, no primeiro momento, envolver alguém ou mais pessoas ou procurar um local público para que iniba quem está intencionado em sequestrá-los de finalizar esse processo. É uma forma de proteção, né? Então, e caso ocorra, né, mantenha calma, siga todas as instruções e busque coletar o máximo de informações possíveis para auxiliar depois os órgãos de investigação para que consigam identificar ou mesmo encontrá-los, né, num caso aí de resgate, entre outras coisas. Protejam-se, cuidem-se para que cenários como esses, se necessários, né, não falo nem se necessários, se acontecerem, a gente torce para que nunca aconteça, mas se infelizmente vocês precisarem passar por isso, vocês estejam preparados e protegidos para que consigam lidar disso da melhor forma possível. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês nesse treinamento. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. E lembrem-se, trabalhem com segurança, né? Trabalhem com responsabilidade. E lembrem-se, vocês são os principais protagonistas da própria segurança. Um abraço para vocês e tchau.